Olá, está começando o programa Cultura e Meio Ambiente aqui na TV Claré. No programa de hoje você vai acompanhar uma entrevista com a Dânia Mazeu, ela que é doutora em Ciências Biológicas pela Unesp de Rio Claro e ganha um prêmio na Alemanha, um trabalho reconhecido internacionalmente. Você acompanha a partir de agora aqui no Cultura e Meio Ambiente. No programa Cultura e Meio Ambiente de hoje, nós vamos conversar com a Dânia Mazeu, que é doutora em Ciências Biológicas pela Unesp de Rio Claro. Ela foi premiada na Alemanha no prêmio Green Talents. Ela vai falar sobre esse prêmio e o assunto que ela levou até lá foi a questão da descontaminação do lodo de esgoto. Tudo isso nós vamos saber a partir de agora com a Dânia aqui no Cultura e Meio Ambiente. Dânia, obrigada primeiramente pela sua participação aqui com a gente. E para começar, gostaria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência acadêmica, um pouquinho do que te levou a seguir esse caminho. Obrigada, Karina, pelo convite, pelo interesse, pelo projeto. Então, eu sou bióloga formada pela Unesp de Rio Claro e sempre tive muito interesse pelas questões ambientais. Então, desde a minha iniciação científica, eu tive como preocupação a qualidade, né, do meio ambiente. Então, eu comecei com estudos de impacto nos recursos hídricos, primeiramente avaliando, né, se os rios estavam ou não poluídos e quais efeitos esses rios poderiam ocasionar nos organismos expostos. E depois, durante o meu mestrado também aqui na Unesp de Rio Claro, eu queria buscar não apenas avaliar os problemas, mas propor soluções. Observei que o lodo de esgoto ele vinha se tornando um dos grandes problemas ambientais devido a um aumento constante de sua produção. Então nós temos que esse resíduo ele é decorrente dos processos de tratamento de esgoto. Então você trata a água antes dela você trata o esgoto, né, antes dele ser devolvido para o rio, mas gera com isso esse resíduo que é o lodo de esgoto. E o que fazer com esse lodo de esgoto? Então, esse lodo ele tem por característica ser muito rico em matéria orgânica e outros nutrientes que podem ser aproveitados principalmente na agricultura. Mas, por outro lado, ele também pode conter algumas substâncias tóxicas. E antes desse uso agrícola, essas substâncias elas têm que ser degradadas para não acarretar em danos aos organismos e também para a saúde pública. Foi com isso que nós pensamos em desenvolver uma metodologia de baixo custo para descontaminar esse lodo e fazer com que ele possa ser utilizado como um fertilizante agrícola. Dânia, foi por meio de todo esse estudo, deste projeto que você conquistou então um prêmio na Alemanha, mas vamos continuar falando desse projeto mais especificamente. Como é que foi toda essa elaboração? Você teve aí essa ideia, começou então a fazer as análises e qual foi o pontapé inicial aí para esta análise em questão? Nesse projeto em específico nós trabalhamos com lodo de esgoto urbano, aquele que é coletado nas cidades, que tem por característica ser um pouco mais tênue do que os lodos industriais. Então, uma carga tóxica e de produtos químicos menor do que os industriais. Então, a partir disso, nós fizemos um método que chama a atenuação natural monitorada, para que os próprios organismos, tanto do solo quanto do lodo, pudessem estar degradando essas substâncias. E uma das nossas preocupações foi avaliar a toxicidade desse lodo. Então nós utilizamos diferentes organismos como bioindicadores dessa toxicidade. Então nós avaliamos esse efeito em plantas, em minhoca, em bactéria, em levedura, em células humanas e também em embriões de peixe,
para avaliar a questão da percolação, né, das substâncias tóxicas quando presentes no solo, se elas poderiam ou não estarem sendo carreadas para a água. Então foi uma análise bastante completa que agregou esses diferentes níveis tróficos. E o que nós observamos é que aquele lodo in natura, né, que ainda não sofreu nenhum tipo de tratamento, ele é extremamente prejudicial para esses organismos. Os efeitos foram bastante elevados em todos esses 6 diferentes organismos. Então, esse lodo jamais pode ser coletado e disponibilizado dos solos. Ele tem sim que ter um pré-tratamento. E durante os estudos, então, como que você avaliou essa questão de ser eficiente e não ser eficiente? Sim, então esse método ele é um método de baixo custo, essa é a grande vantagem, e ele realmente foi eficiente. Como que nós avaliamos isso? Então nós observamos que o lodo de esgoto foi tóxico, e daí a gente tinha que então buscar uma solução para descontaminar esse lodo, que foi por meio da atenuação natural monitorada. Ou seja, a ação dos próprios micro-organismos ali para degradar aquelas substâncias. A partir disso, a gente foi avaliando em determinados períodos. Então, nós esperamos por 2 meses e, novamente, após essa atenuação, avaliamos de novo nesses 6 diferentes organismos. E continuou dando tóxico. Daí, após mais 6 meses, nós fizemos uma nova análise dessa toxicidade e o resultado foi bem satisfatório, porque houve uma diminuição desses efeitos prejudiciais para os organismos. E além da análise do lodo bruto, nós também fizemos misturas com esse lodo, então lodo com solo, para diluir o lodo e facilitar a ação do micro-organismo, de modo a acelerar esse processo. Então eram diferentes misturas. E nós observamos que a partir de 6 meses, esses resultados eram bastante eficientes na mistura de 50% solo, 50% lodo. Era muito mais acelerado do que utilizando apenas o lodo bruto. E com 12 meses após esse tratamento, os resultados no lodo que estava misturado com solo foi extremamente eficiente e a gente não observava mais efeitos tóxicos significativos. E para o lodo de 100% era observado uma toxicidade mínima. Então, a partir desse estudo, a gente pode assegurar que para o lodo utilizado, esse tratamento ele foi extremamente eficiente para essa mistura de 50% solo, 50% lodo e que pode então ser aplicado com segurança como recondicionante de solos. E aqui na Unesp, esse foi um dos primeiros estudos relacionado ao lodo. Nessa parte de avaliação toxicológica e de descontaminação do lodo, sim, foi um dos estudos pioneiros. Hoje a gente já tem outros projetos que estão sendo desenvolvidos. Foram a partir desse? Foram a partir desses, isso. A gente pode fazer aqui no nosso grupo de pesquisa, esse foi o pioneiro e que a partir desse derivaram outros trabalhos. Um deles, por exemplo, a gente agrega um outro resíduo que é da indústria açúcar-alcooleira, que é o bagaço da cana-de-açúcar, que também não é utilizado, para tentar acelerar ainda mais esse processo de biodegradação das substâncias tóxicas. Então ele ainda está em fase de andamento, mas pode vir a ser uma outra técnica para auxiliar na reciclagem desse lodo de esgoto. No próximo bloco, a nossa entrevista com a doutora em Ciências Biológicas, Dânia Mazeu, continua. Ela vai falar sobre o prêmio que ganhou na Alemanha. Tem ainda o depoimento da orientadora, professora adjunta do Departamento de Biologia da Unesp, Maria Aparecida Marim Morales. É depois do intervalo.